Olá, nós vamos dar início a uma nova série de estudos. Um outro tema que nós vamos desenvolver, sempre com base na palavra que é viva e eficaz, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O objetivo aqui é falar sobre a igreja que Jesus edificou, conforme sua afirmação a Simão Pedro, que está registrada em Mateus capítulo 16, verso 28, que diz assim: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Inicialmente, vamos entender essa palavra de Jesus a Simão, né? E para isso nós vamos recorrer ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, que diz: Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. Isso aconteceu quando Simão foi apresentado a Jesus. Primeira vez, que eles foram apresentados, que ele conheceu a Jesus, e Jesus fez essa declaração. Cefas é um termo em aramaico, que traduzido para a língua grega é Petros, e que traduzindo para o português fica Pedro. E o significado em grego é fragmento de pedra. Então Jesus mudou o nome de Simão, com um propósito que ele, Simão, ainda não conhecia. Mas na ocasião, no registro que está ali em Mateus 16, 28, que nós lemos no início, Jesus declarou novamente a Simão, você é Pedro, ou seja, você é um fragmento de pedra, mas seu nome agora vai ser Simão Pedro, E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Eclésia, ou eclesia na língua grega. O que nós entendemos daí? Bem, Jesus já estava passando mais informações a Simão do porquê ele mudou seu nome para Pedro, De fato, Simão Pedro seria um fragmento de pedra que faria parte da igreja edificada sobre a rocha, que é Jesus. Por isso que ele disse, sobre esta rocha, ou seja, ele mesmo, ele iria edificar a sua igreja. Então, nesse sentido, nós também podemos fazer uma ligação com o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18, que diz que Jesus também é chamado de cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, a rocha é a sustentação e a cabeça é quem governa, na verdade, o corpo, São expressões, figuras que ilustram a relação de Jesus com a igreja que ele mesmo edificou. Dito isso, vamos entender o que é igreja, de onde surgiu esse termo e qual é o seu significado. Bem, igreja, então, no grego é eclésia, e significa assembleia. Era uma das principais instituições democráticas na Grécia Antiga, especialmente em Atenas. Funcionava como o órgão responsável pela tomada de decisões políticas e era uma manifestação direta da democracia ateniense. Então, na verdade, igreja, o termo igreja e eclésia em grego, surgiu justamente na Grécia, E era formado por pessoas seletivas, Então, quem podia participar dessas assembleias, a eclésia, nas tomadas de decisão, lá na Grécia, eram pessoas cidadãos do sexo masculino, com pelo menos 18 anos de idade, ou seja, mulheres, escravos, estrangeiros e crianças não tinham direito a participar. Então era uma democracia, mas nem todos poderiam participar das decisões. Bem, então, lá na eclésia grega, ateniense, que a gente fala, eles tinham, quem pertencia à eclésia tinha poderes amplos e era responsável por decisões importantes, como política externa, ou seja, declaração de guerras, tratado de paz, alianças, etc., a legislação, a administração financeira, eleições, supervisão pública. Então,
era realmente uma elite, né, que existia ali. E aí eles tinham todos os procedimentos que eles usavam e tudo mais. Porém, quando os romanos assumiram o poder hegemônico, né, ou seja, após a derrotada da Grécia, né, a Grécia ser derrotada, perdeu-se o poder político, então os romanos assumiram o poder, mas eles continuaram adotando, né, o termo eclésia, porém com um contexto assim um pouco diferente do da Grécia, porque a Grécia era uma democracia, né? Mas a Roma era uma república, então eles fizeram adaptações para a República Romana. Então havia também assembleias populares que tinham funções análogas, né, em certo sentido, à eclésia ateniense grega, mas havia algumas diferenças fundamentais, né? Como existia a comitia centuriata, que era responsável por eleger magistrados superiores, né, declarar guerra, aprovar ou rejeitar leis, então eram cônsules e pretores. A comitia tributa, que elegia magistrados menores, que aprovavam leis locais, e o concilium plebis, que era exclusiva para os plebeus, né? Ele elegia apenas os tribunos da plebe e podia aprovar leis que aplicavam a toda a população ali, os plebiscitos, né, que são chamados. Muito bem, mas o que acontece? Jesus, então, ele se valeu, né, desse termo que já existia, de algo que já existia, para que ficasse bem entendido que ele iria edificar a sua própria eclésia, ou igreja, mas ela seria diferente da grega e da romana, né? Ou seja, da humana, né? Porque trataria da convocação de fiéis, discípulos, que teriam a função vital de proclamar o seu evangelho e compor um corpo que seriam autênticos representantes seus no mundo inteiro. Né? Seriam pessoas comissionadas à missão que ele mesmo inaugurou durante a sua vida terrena, a qual foi consolidada justamente com sua morte, ressurreição e assunção ao céu. Né? Então, uma coisa também interessante dizer, que eu esqueci, é que essa palavra eclésia no grego, ela significa chamados para fora. Né? Então eram pessoas ou convocados, né? Convocados para fora para quê? Para organizar tudo ali nas cidades, né? Nos locais onde eles tinham o poder que era delegado a eles para organizar, para eleger, para fazer declarações, ou seja, tomadas de decisões. Então isso aí Jesus trouxe mais para o contexto da sua missão, que é bem diferente, né, dos trabalhos realizados pelos seres humanos aqui, limitados. Jesus tinha algo muito maior para fazer. Então ele deu um ressignificado ao termo igreja, eclésia ou igreja, aplicando ao contexto da sua própria missão redentora, né? Nós já vimos em outros estudos, por exemplo, nos estudos na série do Evangelho de Marcos, né? E também do Reino de Deus, que todos, né, estavam separados de Deus, precisam de se reconciliarem com Deus. Então Jesus veio com essa missão de prover condições, recursos para que possa haver essa reconciliação do ser humano com o seu Criador. Bem, é interessante também que quando Jesus fez essa declaração, né, sobre a sua igreja, edificação da sua igreja, eles estavam passando exatamente pela região chamada Cesareia Marítima, que era um dos locais em que os romanos haviam implantado as suas eclésias, né, eclesias ou eclésias. E então, veja bem que realmente foi justamente uma comparação que ele fez mesmo com algo que já existia, tá? Bem, o fato é que realmente a eclésia ou igreja de Jesus Cristo foi estabelecida com o protagonismo de Pedro e dos demais apóstolos e discípulos de Jesus. Essa igreja cresceu exponencialmente, nós podemos constatar isso tanto no livro dos Atos dos Apóstolos quanto na história do cristianismo na Terra. E não poderia ser diferente, porque o fundador, que é Jesus Cristo, fez a seguinte declaração antes de subir ao céu: Deus me deu todo o poder no céu e na terra.
Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso está registrado em Mateus capítulo 28, verso 18. Bem, esse texto, ele também é conhecido como a grande comissão da Igreja de Jesus, né, dos chamados, o que vem sendo cumprido através dos séculos e continuará até o retorno dele em corpo, né, aqui na terra. Para quê? Para estabelecer definitivamente, não mais agora a sua igreja, porque ela já está estabelecida, né, mas sim o seu reino, o reino eterno de Jesus. Quanto a isso, você pode também conferir na outra série de estudos que nós temos aqui no canal sobre o reino de Deus na Terra. Bem, essa então é a introdução, né, desse novo tema, e nos próximos episódios nós vamos desenvolver o tema sobre a igreja estabelecida por Jesus na Terra, sua inauguração, crescimento, contextos, etc. Mas eu não posso encerrar esse episódio sem deixar o convite para você que ainda não pertence à Igreja de Jesus. E eu não me refiro a uma instituição material, não física, simplesmente, mas a igreja como corpo de Cristo. Que para fazer parte, né, você precisa do quê? Arrepender-se dos seus pecados e entregar o controle da sua vida a Jesus. Receber o dom do Espírito Santo e assim iniciar uma transformação de vida. As instituições, né, igrejas, são expressões da igreja aqui na Terra, né, das quais nós precisamos também fazer parte, porque precisamos estar juntos, né, uns dos outros, somos família de Deus na Terra. Então, assim como aquelas eclésias da Grécia, de Roma, né, que haviam as assembleias onde os chamados se reuniam ali, nós também temos, né, esses locais físicos onde nós podemos nos reunir, nos organizar e fazer o trabalho, né, aquilo que Deus designou para nós, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar para você hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo episódio.